Hoje eu vou falar para vocês sobre os erros comuns que são cometidos por aqueles que vão fazer a solicitação do benefício de prestação continuada, conhecido como BPC-LOAS. Então, esse benefício muitas vezes por alguns erros cometidos, no qual às vezes vocês não têm conhecimento e acabam fazendo com que vocês tenham o direito dele negado e não venham a receber, como o INSS costuma colocar na decisão. Tem um benefício indeferível que nada mais é do que negado, não concedido. Então vamos falar sobre os cuidados e atenção na qual você deve ter na hora de fazer a requisição desse benefício. Mas antes, deixa seu like aqui nesse vídeo para nos ajudar a chegar a mais pessoas. E você que não nos conhece, somos a Mega Prev. Então, eu queria pedir para você, para que nós possamos continuar fazendo, produzindo cada vez mais esse conteúdo, auxiliando você. E não deixe de curtir o vídeo de hoje, compartilhe com seus amigos, familiares que talvez tenham cometido alguns desses erros e precisam dar entrada novamente no BPC-LOAS. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, você vai ficar atualizado sobre todas as informações e conteúdos que nós vamos disponibilizar aqui no canal. Então, vamos lá! Primeiro erro, quando você tem o benefício de prestação continuada LOAS negado. Não significa que você precisa aguardar 2 anos para depois fazer uma nova atualização no CRAS e posteriormente fazer um novo pedido do BPC-LOAS. Portanto, toda vez que um membro da sua família for residir em outro local e ele tiver uma alteração e não está mais trabalhando com carteira assinada e agora está desempregado, você precisa atualizar essas informações. Ou seja, agora uma pessoa que talvez não tinha direito a receber o BPC-LOAS, ela passe a ter o direito a partir daquela nova situação econômica do grupo familiar. Vou mencionar aqui alguns dos casos. Um filho que agora passou a ser casado, ele já mudou de endereço, está em outro local, precisa ser atualizado a informação. Se você não é mais casado, se o cônjuge muito embora não tenha sido feito ainda a ação de divórcio, você precisa atualizar e comprovar que ele já não está mais residindo com você. O segundo erro muito cometido, que faz com que as pessoas que estão recebendo o BPC-LOAS tenham o benefício cancelado os beneficiários acham que somente a cada 2 anos são obrigados a fazer a atualização, mas é sempre que houver uma alteração com relação à renda do grupo familiar. Toda alteração precisa ser comunicada imediatamente, porque o INSS precisa tomar ciência sobre esses fatos. Então fica aqui uma dica, toda vez que houver alteração com relação às pessoas que residem, às pessoas do seu grupo familiar, é necessário que você passe essa informação, porque é obrigado a prestar essa informação. Vamos para o terceiro erro? Esse erro é fundamental e muito importante que as pessoas saibam, porque às vezes vocês acabam informando pessoas que residem com vocês, mas que não compõem o grupo familiar. Esse é um erro recorrente, o que faz com que inúmeras pessoas que fizeram inúmeras perguntas aqui no canal, num vídeo que nós falamos sobre o BPC-LOAS, que realmente elas talvez teriam direito, mas por conta desses erros elas tiveram um BPC-LOAS negado. A Lei 8.742 de 1993 foi o ano que instituiu e regulamentou sobre o benefício de prestação continuada. Ela previu que era necessário a informação de todas as pessoas que residiam sobre o mesmo teto. Esse era o conceito de família. E aí, é claro que na lei estava previsto que era independente do grau de parentesco. E aí foi no ano de 2011 que nós tivemos uma alteração fundamental sobre a questão de grupo econômico de renda familiar, que foi a Lei 12.435 no artigo 20 da lei, parágrafo 1º. Então vamos lá. Ele fala quem são as pessoas que compõem o grupo familiar. A família, segundo a lei, é aquela que é composta pelo requerente, que é aquela pessoa que está fazendo a solicitação do benefício, cônjuge ou companheiro. No caso, também temos aqui os pais ou, na ausência deles, a lei trata aqui da madrasta ou padrastos, os irmãos solteiros, os filhos enteados solteiros ou menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Vocês já verificaram que são essas pessoas que devem compor o grupo familiar e que são consideradas realmente as pessoas e a renda que vai ser considerada no momento que você fizer a solicitação do BPC-LOAS. Agora vocês perceberam qual é o erro que talvez vocês tenham cometido ao informar pessoas que não têm esse mesmo vínculo de parentesco? Eu vi pessoas perguntando sobre primos que estavam por algum motivo morando por um tempo na mesma residência, no mesmo domicílio, que foram informados lá no CRAS como fazendo parte do grupo familiar.
Pessoas informaram a renda do filho, mas o filho é casado e estava residindo com a mãe por um tempo. E até mesmo, ou seja, ele já tem uma outra família. Ele tem filho, tem esposa, mas está morando lá e é casado. Então a renda dele é para suprir as necessidades da família dele. Muitas vezes ela não consegue aquela renda do seu filho ser capaz de prover o seu sustento. Você que é pai ou mãe de idoso com mais de 65 anos. Então agora vocês já sabem que não é qualquer pessoa que está morando no mesmo domicílio de vocês que deve ser informado e deve ser considerado para efeitos de renda per capita e ser considerado do BPC-Loas como renda familiar. Quarto erro muito comum: gastos com medicamento, com tratamento que não são fornecidos pelo Estado. Pessoal, aqueles medicamentos que o Estado não está fornecendo e por algum motivo você tem essas despesas, existem alguns gastos que eles precisam ser informados porque eles vão ser deduzidos daquela renda per capita familiar. Algumas pessoas não estão fazendo isso, então, por um erro, pela falta de conhecimento, vocês acabam tendo um benefício indeferido, um benefício negado, sendo que esse caso você talvez teria direito de receber o seu benefício assistencial, mas não passou as informações completas, as informações devidas, por isso essas despesas não foram deduzidas. Vamos para o quinto e último erro, que é com relação à entrevista que você faz no CRAS com o assistente social. No momento que você prestar as informações sobre a renda com as quais as pessoas que você reside. Muitas vezes a assistente social, ela fará a pergunta: com que você está sobrevivendo? Como que você está se mantendo atualmente? Qual é o valor que você recebe? E aí, ela vai tentando extrair o máximo de informações de vocês. Aqui o intuito do vídeo não é fazer com que vocês omitam informações ou mintam com o intuito de receber benefício. O intuito é realmente prestar informações, porque às vezes ela é passada de uma forma e ela acaba sendo transcrita pelo assistente social, de modo que ele entende que aquela renda que você informou é uma renda, um valor que você recebe semanalmente. Então, no mês, R$100, R$150 todo mês com aquelas atividades que você está dizendo ter, isso ultrapassaria, é claro, o limite estabelecido na lei, que é não ser igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. Então, olha só, quando você for prestar essas informações, se você é costureira, se você é pedreiro, se você faz serviços de manutenção, isso tudo é esporádico. Então, você precisa esclarecer e falar para ela se aquilo que você está fazendo, aquela sua atividade, ela realmente é esporádica e aquele valor, ele não é semanalmente aquele valor fixo. Então, ele é um valor variável, ele muda de acordo com o serviço que você presta e as condições que você presta. Algumas pessoas fazem com muita dificuldade por conta da idade faxina, mas essa faxina às vezes é na casa de somente 2 ou 3 pessoas que pagam lá R$80, R$100. Ou seja, não é uma faxina que naquela semana ela formou que ela faz a faxina, faz naquela semana 3 faxinas, recebeu lá R$300, aí é claro, a assistente social já entende que naquela semana você fez 3 e nas outras semanas também. Então você precisa explicar com muito detalhe, ter muito cuidado na hora que são feitas essas perguntas para não se comprometer com algo que não condiza com a realidade. Você que faz manutenção, então informe. Eu consegui fazer uma manutenção elétrica no mês passado, então eu consegui receber, mas foi no mês, porque eu não faço semanalmente, eu não tenho trabalho semanal. Então é uma coisa que é bem esporádica. Outra coisa, a alimentação. Pessoas que estão doando e auxiliando você com mantimentos. Preste essas informações, pois elas são bem úteis. Para terminar, pessoal, eu sei que pode ser muito humilhante e vergonhoso você ter que se dirigir a um local e muitas vezes ter uma pessoa dizendo para você que você parece que está bem em saúde, que poderia conseguir um trabalho ou aquela atividade que você está fazendo, você conseguiria uma renda se tivesse sim com o serviço toda semana. Na verdade, se você tem um direito, você precisa buscá-lo. Por quê? É um direito seu, independente da opinião ou do que as pessoas digam. É claro que elas estão ali para verificar a sua real situação e conceder ou não benefício, mas a palavra delas não é uma palavra final. Então, não se importe com o comentário e com as decisões que vierem por conta disso. Busque uma ajuda profissional, defensoria pública, caso seja necessário, e veja se você tem um direito e ele está sendo restrito, ele não está sendo concedido. E fica aqui as informações sobre os erros que talvez você tenha cometido e não sabia. Então, pessoal, finalizamos o vídeo de hoje e não deixe de colocar aqui nos comentários se você ou alguns dos seus parentes cometeu algum desses erros descritos aqui no vídeo de hoje. Até o próximo vídeo!